Olá, vamos fazer uma questão bem interessante envolvendo essa parte de prisma. A questão ela poderia ser curta se você já tivesse decorado essa parte de cálculo do desvio no prisma, quando o ângulo desse prisma é bem pequeno. Mas isso não é comum ser decorado. Então primeiro a gente vai fazer a dedução desse desvio para depois aplicar essa dedução na nossa questão. Mas vem comigo. Um prisma tem um ângulo agudo alfa e tem um índice de refração variável de acordo com essa expressão aqui, ó, onde esse A e B são constantes e esse lambda representa o comprimento de onda. Uma luz branca vinda do A, que tem N0 igual a 1, incide numa face vertical do prisma. Olha aqui, ó, essa luz branca incide nessa face vertical do prisma e sofre dispersão cromática no seu interior. Então, cores diferentes possuem lambdas diferentes que vão gerar valores de índice de refrações diferentes que vão gerar ângulos diferentes, beleza? Tal luz possui componentes espectrais no intervalo entre lambda 1 e lambda 2. Sabendo disso, considerando que esse θ0 e esse alfa aqui, ó, são tão pequenos que essa aproximação, sendo de x igual a x, seja válida, tanto para x igual a θ0 quanto para x igual a alfa. Diante do que foi exposto, qual é a maior abertura angular Δθ entre essas componentes espectrais? Vamos lá? E aí? Então, como te falei, essa questão aí tem um desafio, que é você saber calcular essa história do desvio. Então, a nossa primeira etapa é esse cálculo do desvio. Se você já fez muitas questões dessa, é possível que você tenha decorado essa formulazinha. Mas isso não está, vamos dizer assim, no cotidiano, né? Mas a gente vai fazer então essa dedução, beleza? Depois a gente pode até estimular que você decore, mas sabendo essa dedução que a gente vai fazer. Olha só, então a gente vem aqui, ó, esse raio de luz forma com essa normal um θ0, ele não vai permanecer nessa direção, porque esse cara aqui, ó, tem um índice de refração diferente, que é n. Aqui tem um valor n0 que vale 1, beleza? Então, ó, eu vou dizer que vai haver uma aproximação da normal. E aqui vai existir um θ'. Então, com isso, a gente já pode aplicar nessa refração a lei de Snell. Então, fica assim, ó, n0 seno de θ0 é igual a n seno de θ'. Então, como a gente pode usar essa aproximação de seno de x é aproximadamente x, então aqui, ó, vai ser n0 vezes θ0 é igualzinho a quem? A n vezes θ', beleza? Muito bem. Então, quem é o θ' daqui? Posso tirar aqui, ó, esse θ', ele é n0 sobre n vezes θ0. Então, esse, vamos dizer assim, é o nosso primeiro pedacinho. Nós fizemos aqui o detalhamento do que aconteceu nessa primeira refração. Mas vão existir novas refrações. Então, vamos analisar essa nova refração. Ó, vou traçar essa linha, dizendo que essa linha aqui representa a normal, tá? Nessa segunda refração. Vou dizer que aqui vai ter um novo desvio. Então, vai existir aqui, ó, um novo ângulo que eu vou chamar de θ duas linhas. Aqui, ó, é um outro θ que eu vou chamar de θ três linhas. Se esse ângulo aqui, ó, é alfa, é possível provar sem dificuldade que esse ângulo entre essas duas normais é alfa também. Por enquanto, aceita que isso é verdade, tá? O ângulo entre essas duas normais é igual a alfa, ok. Só que esse alfa é um ângulo externo a esse triângulo. Então, a gente pode usar aquele teorema do ângulo externo. Ou seja, que alfa é θ' mais θ duas linhas. Bora descobrir quem é esse θ duas linhas? Ó, é alfa menos θ'. Mas bora traduzir ainda mais quem é esse θ três linhas, né? Que é esse θ três linhas mais θ' igual a alfa, beleza? Bora ver? Então, no lugar de θ' eu escrevo ó, n0 sobre n vezes θ0.
Então, esse θ 3 linhas é alfa menos n0 sobre n θ 0. Beleza, então deixa isso guardadinho. Agora a gente vai batalhar a segunda refração dessa história aqui, ó. A segunda refração tem a ver com esse θ 3 linhas e θ 2 linhas, tá? Então vamos aplicar Snell. N0 está associado a esse seno de θ 2 linhas. E esse N está associado a esse seno de θ 3 linhas. Então, tradução. N0 vezes esse θ 2 linhas é igual a N θ 3 linhas. Então, quem é esse θ 2 linhas? N sobre N0 de quem? De θ 3 linhas. Maravilha. Então, ó, esse θ 2 linhas, eu coloco aqui, ó, N sobre N0 de quem mesmo? De θ 3 linhas, meu irmão. E quem é o θ 3 linhas? Alfa menos N0 sobre N de θ 0. Então, agora, a gente praticamente fez tudo. Agora, a gente precisa juntar essas coisas. Mas juntar onde, professor? Juntar com a história do desvio. Cadê o desvio, professor? Que eu não vi ainda nessa questão o desvio aí no seu desenho. Esse cara aqui, ó, é o desvio. Então, para calcular esse desvio, eu vou chamar isso aqui de x e vou chamar isso aqui, ó, de y. Então, esse desvio aqui, ele é a soma de x mais y. E quem é x, professor? Esse x é a subtração entre esses dois ângulos, ó, entre θ 0 e quem? E θ'. E esse y é a subtração desses dois ângulos, ó. Esse y, ele é esse θ 2 linhas menos esse θ 3 linhas. E o que é que a gente tem que fazer com x e y? Somar. Então, ó, para calcular o nosso desvio, é somar x mais y, ou seja, o x, ele foi θ 0 menos θ', θ 0 menos θ', beleza? Maravilha. E quem foi o y? θ 2 linhas menos θ 3 linhas. θ 2 linhas menos θ 3 linhas. Então, agora a gente vai estar chegando no que a gente já deveria saber decorado, tá? Então, ó, esse θ 0 permanece. Quem foi mesmo esse θ'? Olha aqui quem foi o θ'. N0 sobre N que multiplica θ 0. Beleza. N0 sobre N que multiplica θ 0. Deixa guardado. Cadê o θ 2 linhas, professor? Vou te mostrar. O θ 2 linhas está aqui, ó. É esse cara grandão. Vou escrever com calma. É N sobre N0 que multiplica quem? Alfa menos N0 sobre N vezes θ 0. É isso mesmo? É isso mesmo. E isso tudo aqui é o θ 2 linhas. Beleza. E quem é esse θ 3 linhas, professor? O θ 3 linhas está aqui, ó. É alfa menos quem? N0 sobre N θ 0. N0 sobre N vezes θ 0. Beleza. Muito bem. Agora vamos organizar isso. Bora sim, bora organizar isso. Então, ó, isso que nós estamos calculando é o desvio. Então, a gente tem aqui, ó, mantenho esse θ 0, tá? Na verdade, esse θ 0 tá de boa, né? Esse θ 0 aqui, ó, tá de boa, deixa ele quietinho, θ 0. Aqui tá N0 sobre N θ 0. Vou multiplicar aqui, ó, vai ficar N alfa sobre N0. Isso aqui cancela, vai ficar menos θ 0. Aqui vai ficar menos alfa e mais N0 sobre N θ 0. Não vai cancelar ninguém, professor. A gente acabou de visualizar aqui, ó, que cancela θ 0. E a gente também está visualizando que vai cancelar esses dois termos aqui, ó. Eles são iguais. E o que é que sobrou, professor? Ó aqui, o que sobrou. Sobrou N sobre N0 que multiplica alfa menos alfa. Ou seja, o desvio, se eu colocar alfa em evidência, ó, N sobre N0 menos 1. Se a gente organizar isso aqui, vê como é que vai ficar. Esse desvio, ele é alfa que multiplica N0, né? E aqui vai ter N menos N0. Era isso que eu tinha que saber decorado para fazer a questão rapidamente, sim.
Ah, professor, mas é pedir muito, né? Saber isso decorado, pedir muito assim, né? Mas beleza, a gente calculou o desvio. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar essa fórmula para os dois extremos. Então, ó, ele forneceu para a gente uma expressão de n. Então, eu vou escrever assim, ó. Esse n aqui, ele ora vai ser n1, que é igual a mais b sobre esse lambda 1 ao quadrado, ora ele vai ser um n2, que continua tendo esse a mais b, lambda 2 ao quadrado. Então, a gente vai fazer essa troca. Como assim essa troca, professor? Ó, na prática, é assim, ó. Essa fórmula que a gente obteve aqui, tá? Eu vou reescrever ela, dizendo que é o desvio 1 tem a ver com esse N1, beleza? Desvio 2 tem a ver com esse N2. Então, ó, quem é o desvio 1? É alfa N1 sobre N0 menos 1. Não é isso mesmo? Beleza. Quem é o desvio 2? Alfa N2 sobre N0 menos 1. Esse cara que ele está pedindo para a gente, que é o delta θ, vai ser a subtração desses termos. Então, eu vou fazer aqui, ó, desvio 1 menos esse desvio 2. Então, eu vou multiplicar logo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, alfa N1 sobre N0 menos alfa, esse é o desvio 1, menos alfa N2 sobre N0, menos alfa, esse é o desvio 2. Então, eu estou vendo que esse menos com esse menos, ó, vai fazer com que esse alfa seja cancelado. Então, esse delta θ que ele está querendo aí, ó, a gente vai poder colocar esse alfa N0 em evidência e a gente vai ficar com N1 menos N2, beleza? Muito bem. Lembrando que esse N0 ele vale 1, então ele vai desaparecer. Fazendo isso agora vai ficar alfa que multiplica N1 menos N2. Mas cadê a fórmula do N, professor? A fórmula do N era N a menos B sobre lambda ao quadrado. Era assim ou era mais? A fórmulazinha tem mais. Beleza. Ótimo. Então, ó, esse N1 tem a ver com esse lambda 1. Esse N2, ó, tem a ver com A mais B sobre esse lambda 2 ao quadrado. Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai subtrair esses caras. A gente, quando subtrair N1 de N2, esse termo A vai se cancelar. Então, na prática, eu vou poder colocar o B em evidência e aí vai ficar, ó, 1 sobre lambda 1 ao quadrado menos 1 sobre lambda 2 ao quadrado. Então, ó, eu mantenho, né? Vou tirar o mínimo aqui, ó, lambda 1 ao quadrado que multiplica lambda 2 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado menos lambda 1 ao quadrado. Essa diferença entre os n's é exatamente esse termo. Então, a nossa resposta, ó, esse b vai para fora, vai ficar aqui, ó, b alfa, que multiplica quem? Lambda 1 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado, lambda 2 ao quadrado menos lambda 1 ao quadrado. Mas, professor, isso aqui é a resposta. Vamos procurar isso aqui dentre as nossas alternativas. Então, esse cara aqui, ó, tem B alfa. Lembra lá do B alfa? Esse também tem B alfa. Ótimo. Aqui embaixo está de boa e aqui embaixo está de boa. A diferença entre eles é que um é positivo e o outro é negativo. Então, quando a gente olha o que a gente obteve, ó, é lambda 2 menos esse lambda 1, bichinho elevado ao quadrado. Então, professor, tem que ser essa letra E. Difícil, professor. Difícil para quem não tinha decorado essa fórmula aqui, ó, do desvio. Se você decorar essa fórmula do desvio, próxima vez que cair, eu vou saber se vai cair de novo. Meu amigo, você tem que saber ou decorar ou saber deduzir, beleza? Valeu, hein?